Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É sobre isso que eu quero pregar. Alegria cristã. Romanos 14, versículo 17. Verso 17 diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Como que é o reino de Deus? Primeiro que não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, quantas pessoas estão alegres e quantas pessoas estão tristes nesta noite? Quantas pessoas estarão alegres no decorrer desta semana? Tudo depende, ó Deus, não dos acontecimentos, mas do relacionamento que essas pessoas têm com o Espírito Santo de Deus. Porque o reino de Deus não é a comida que comemos, nem a bebida que bebemos, mas a Bíblia diz, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Pai, usa-me para pregar esta mensagem com alegria. Eu não poderia ter outro sentimento nesta noite, senão alegria. Alegria pela minha salvação, alegria pelo perdão dos meus pecados, alegria pela eternidade que eu vou passar com Jesus Cristo, alegria pela salvação de minha esposa, de minhas filhas, alegria, ó Deus, pela igreja que o Senhor tem nos dado, alegria de recebermos nesta noite verdadeiros amigos, alegria, meu Pai, porque Jesus Cristo nos ama e Ele está sempre ao nosso lado, e alegria porque o Espírito Santo de Deus habita eternamente o nosso coração. Alegria, ó Deus, por esses irmãos em Cristo, que são nossos amigos, e a nossa segunda família verdadeira sobre a face da terra. Alegria, porque Deus tem um plano perfeito, Deus garante o nosso futuro e o futuro de nossos filhos. E a única coisa que pode roubar a nossa alegria é o pecado, mas o pecado nós podemos confessar e abandonar. Dá-nos alegria, Senhor, no nome de Jesus, amém. Podem se assentar. A alegria do crente não é a mesma alegria do ser humano. O ser humano, ele sente alegria que vem através de fatores externos. Saúde, amizades, festas, muita diversão e principalmente prosperidade, dinheiro no bolso. Já a alegria do crente não depende de nenhuma dessas fontes. A alegria do salvo é produzida diretamente pela presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Só quem tem alegria pode explicar, e quem não tem alegria jamais pode entender. Cientistas já chegaram à conclusão que um estado de alegria é necessário para tratar e prevenir doenças de todos os tipos. Uma boa risada consegue exercitar os órgãos mais vitais do nosso corpo e consegue relaxar os tecidos mais tensos, que causam dores e inflamações. Mesmo quando nós nos forçamos a dar risadas, estamos enviando sinais benéficos para o nosso cérebro, bem como para o nosso coração. Portanto, a próxima vez, Luiz Carlos, que você se encontrar triste, preocupado, estressado, vá para a frente do espelho e, feito um bobão, comece a dar risada. Comece a dar risada daquela imagem que você está vendo no espelho. Comece a dar risada, mesmo que você esteja se esforçando para isso, porque, irmãos, essas risadas podem aliviar o seu estresse e podem lhe dar uma boa saúde. Mas é interessante observarmos que os dois versículos menores, mais curtos da Bíblia, também são os dois versículos que mais se completam, que mais se complementam.
O primeiro versículo mais curto da Bíblia diz: Jesus chorou. Jesus chorou. Mas o segundo versículo mais curto da Bíblia diz: regozijai-vos sempre. Amém, irmãos? E porque Jesus Cristo chorou, porque Jesus Cristo sofreu, porque Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados, hoje você e eu podemos sentir alegria, hoje você e eu podemos sentir paz, e hoje você e eu podemos ser justiçados, porque Jesus chorou. Esta é a razão da nossa paz. Mas você já percebeu que, assim como o mundo, algumas igrejas estão tentando produzir alegria na vida das pessoas, mas através de fatores externos, através de instrumentos do mundo, como a música, a dança, coreografias e atividades o tempo todo, para manter as pessoas sempre ocupadas. Mas quando essas coisas acabam, e elas acabam, a alegria acaba juntamente com elas. Então, irmãos, nesta noite, Jesus Cristo promete algo melhor. Jesus Cristo promete algo mais duradouro e permanente. A alegria de Jesus é melhor que a alegria do mundo. A alegria de Jesus é melhor que a alegria do carnaval. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Em outras palavras, nós não precisamos imitar o mundo para sermos felizes. A igreja não precisa pegar os instrumentos do mundo para ser uma igreja feliz. Nós podemos ser felizes e nós somos felizes através da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Esta é a verdadeira felicidade. Hoje à noite observe 13 ensinamentos sobre a alegria do salvo que nós encontramos na palavra de Deus. E eu quero perguntar mais uma vez: quantos estão alegres? Digam amém. Irmãos, você e eu temos toda a razão do universo para sermos alegres. Primeira, a alegria do crente é um bem-estar emocional produzido pelo Espírito Santo. Você se lembra da pequena Giovana, sobrinha do Argemiro? Com apenas 9 aninhos de idade, ela já estava batalhando há 3 anos contra a leucemia. Apesar das dores que essa doença causa no corpo humano, apesar dos bracinhos todos marcados pelas furadas das agulhas, e apesar da cabecinha calva pela quimioterapia, aquela criança, irmãos, era só alegria o tempo todo. Quando nós íamos visitá-la, nós tínhamos vontade de chorar, não pela doença, mas pela alegria contagiante que aquela criança que estava à beira da morte transmitia para todas as pessoas ao seu redor. Porém, irmãos, o bem-estar emocional da Giovana era resultado de 3 fatores. O primeiro deles, o amor incondicional de seus pais. Os pais que pararam tudo, largaram tudo para ficar ao lado daquela criança até o último dia de sua vida. Segundo, a fé daquela criança em Jesus Cristo. Eu ouvi pessoalmente a Giovana convidando Jesus Cristo para salvar a sua alma, para transformar a sua vida e para ser o Salvador. E terceiro, o fato de ser uma criança. Amém, irmãos? O fato de ser uma criança ajuda nessas horas. Então, quando o crente está em uma situação difícil, irmãos, nós vamos passar por situações difíceis. Quando isso acontecer conosco, Deus também promete o seu amor constante, incondicional, mas para com aqueles crentes que têm fé em Jesus Cristo e que têm fé de uma criança. Assim como os pais da Giovana pararam tudo para ficar ao lado dela, o Espírito Santo de Deus para tudo para ficar ao nosso lado e nos dar esperança. Mas quem é o Espírito Santo e o que ele faz? Primeiro, quem é o Espírito Santo? Deixe Jesus Cristo responder. Jesus disse:
Todavia digo-vos a verdade. Aliás, Jesus nunca disse uma mentira. Amém, irmãos? E a verdade aqui, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, guarde esse nome, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então a próxima vez que alguém lhe perguntar, quem é o Espírito Santo? Eu não sei quem é o Espírito Santo nas outras igrejas, mas nesta igreja e na Bíblia, você pode responder com toda confiança. Ele é o substituto de Jesus Cristo aqui na terra. Ele veio quando Jesus Cristo foi embora, e ele vai embora quando Jesus Cristo voltar. E enquanto Jesus esteve no mundo, o apóstolo Pedro conseguiu andar sobre as águas. É verdade que quando ele tirou os olhos de Cristo, ele começou a afundar, mas de repente Jesus o pegou pelas mãos e o trouxe de volta seguro para o barco. E Jesus disse, homem de pouca fé, por que duvidaste? Mas depois Jesus Cristo foi embora e Pedro continuou andando nas águas do perigo. Em Atos capítulo 12, ele foi aprisionado e na noite antes de ser executado, ou na noite antes do dia em que ele seria executado, o apóstolo Pedro estava tranquilamente, calmamente, dormindo profundamente entre dois soldados, do lado de dentro e dois soldados do lado de fora, sem medo e sem preocupação. Por quê? Porque o mesmo Deus que segurou as mãos de Pedro sobre as águas, estava agora segurando a vida de Pedro dentro daquela prisão. Por isso Jesus Cristo foi, mas o Espírito Santo ficou. Ele é um substituto à altura do Filho de Deus. Mas além disso, o que o Espírito Santo faz? Jesus também responde, o Consolador não virá a vós, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Mas vamos trocar a palavra mundo pelo nosso nome próprio. Mas quando ele vier, convencerá o Odair de seus pecados, e o Silvio de seus pecados, e o João de seus pecados, e o Wesley de seus pecados. E aí você pode colocar o seu nome também. E ele me convencerá dos meus pecados. Mas por que ele tem que me convencer de pecados? Para que eu possa me arrepender e abandonar esses pecados, porque só o pecado pode me separar de Deus. Só o pecado pode roubar a minha alegria. Só o pecado pode tirar a minha paz. Então o que ele faz? Primeiramente, preste atenção no nome dele, Consolador. Repita comigo, Consolador, Consolador. Este é o nome do Espírito Santo. E esta é a mesma palavra para advogado. Irmãos, vocês sabiam que só Jesus Cristo e só o Espírito Santo foram chamados de advogados na palavra de Deus? Somente os dois têm o direito, têm a possibilidade de nos defenderem na presença de Deus o Pai. Veja 1 João 2:1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Irmãos, Deus não quer que pequemos. Deus não quer que pecamos. Deus não quer que venhamos a falhar. Mas eu falho, você falha, nós falhamos. Então, Deus diz, e se alguém pecar, porém se alguém pecar, temos um advogado. E esta é a mesma palavra grega para consolador. Temos um advogado ou temos um consolador para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então Jesus é nosso advogado, o Espírito Santo é nosso advogado. Jesus é nosso consolador, o Espírito Santo é nosso consolador. Então o que o Espírito Santo faz? Assim como Jesus, ele nos consola, ele nos convence de pecado e ele nos convence da justiça de Deus. A mãe de um amigo meu foi diagnosticada de uma hora para outra com câncer de mama. Imediatamente os médicos a operaram
e ela começou o tratamento com quimioterapia. Depois do tratamento bem sucedido, livre do câncer, ela me disse: Rômulo, quando eu fui diagnosticada com aquela doença, eu não queria aceitá-la, eu estava revoltada contra Deus. Foi mais ou menos o que ela me disse. Mas agora que tudo passou, Rômulo, eu passaria tudo de novo. E na hora eu arregalei os olhos: como assim? Ela disse: somente pelo prazer de novamente sentir a presença de Deus na minha vida, como eu nunca havia sentido antes. Irmãos e irmãs, o Espírito Santo consola, Jesus consola, e é isso que Ele está fazendo hoje na minha vida, na sua vida, na vida desta igreja. Ele está de banco a banco nos consolando e nos convencendo do pecado, amém, irmãos? Porque Ele sabe que é o pecado que nos rouba a alegria e a paz com Deus. Mas Ele também nos convence de pecados. Quantos advogados nós temos aqui nesta noite? Por gentileza, se coloque em pé. Mesmo que você não esteja advogando, mas é formado em direito e já tem a carteirinha da OAB. Se levante. Temos 1, 2. Você também, Gerseni? Até tu? Eu não sabia, não. A Gerseni, o Tiago, fica em pé. Lá em cima, olha, nós temos o Landim e nós temos o Reginaldo. Fiquem em pé, por favor, advogados, porque essa lição agora é para os irmãos. Fiquem em pé, rapidinho. Nós temos a irmã que é advogada também. Preste atenção nisso. O bom advogado não é só aquele que defende, mas é aquele também que consegue fazer com que o seu cliente se arrependa do delito que começou, ou do delito que terminou, ou do delito que cometeu. Então, um bom advogado, ele defende, mas ele também consegue fazer com que o seu cliente se arrependa, caso ele seja errado. Pode se assentar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o melhor advogado do mundo, Jesus Cristo, Ele nos defende dos piores crimes do mundo, é ou não é verdade? E Ele nos inocenta, mas isso só acontece quando nós reconhecemos que falhamos, que erramos e que pecamos. E eu peço perdão por ficar usando esse episódio político como ilustração, mas é que se encaixa tão bem no que eu estou dizendo. Em 2005, o Brasil, foi surpreendido com o escândalo do mensalão, e dentre os mais de 37 réus, pessoas acusadas, somente um foi convencido pelo seu advogado a admitir a sua culpa. E esse advogado conseguiu convencê-lo que, admitindo a culpa, ele se sairia melhor. Ele admitiu a culpa, recebeu uma pena bastante leve, fazendo serviços comunitários. E os outros que não admitiram culpa, estão hoje correndo grande risco de serem condenados com penas duras pela justiça do Brasil. E o processo é o mesmo para com Deus. O Espírito Santo está tentando me convencer agora, e convencê-lo agora enquanto há tempo. Arrependa-se dos seus pecados, admita os seus pecados, confesse os seus pecados, porque agora há esperança, agora há perdão, agora há salvação, amém, irmãos? Mas no dia do julgamento final, não haverá mais chances, não haverá mais como recorrer da sentença divina. Daí a importância do Espírito Santo. Ele consola o salvo que está sofrendo, mas ele convence o pecador que está perdido. A alegria do crente é um bem-estar emocional produzido pelo Espírito Santo de Deus, quando Ele nos consola e quando Ele nos converte do mal. Quantos entenderam isso? Essa é a obra dele, hoje à noite em nossas vidas. Mas em segundo lugar, a alegria do crente também é uma experiência pessoal. Espere aí, eu sei que você é uma pessoa alegre, mas isso não me faz alegre. Eu também quero ser alegre. Eu sei que você diz que Deus tem feito maravilhas na sua vida, mas eu também quero que Deus faça maravilhas na minha vida. Não adianta saber que os outros estão alegres, eu quero saber se eu estou alegre.
um crente de igreja, estava evangelizando uma outra pessoa, cumprindo a sua obrigação e dizendo que Jesus Cristo nos dá paz, Jesus Cristo nos dá alegria, Jesus Cristo nos dá esperança. E enquanto ele falava isso, ele analisou o seu próprio coração e disse: espere aí, eu não conheço a alegria, eu não conheço paz, eu não tenho esperança. E mais que depressa ele foi para casa, se ajoelhou e recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque não basta apenas ser membro de uma boa igreja, não basta apenas ser batizado, não basta apenas dizer que acredita. A verdadeira alegria só vem através da verdadeira salvação. Quantos são salvos hoje à noite, tem certeza? Digo amém. Então você tem tudo para ser uma pessoa alegre. Jesus prometeu: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E esse rio de águas viva é a nossa alegria, é a nossa paz, que nenhum homem, nenhuma circunstância pode nos roubar. Mas há 3 atividades que eu chamo de espirituais, 3 atividades espirituais, que para o salvo são motivos de grande alegria, mas para os perdidos são motivos de grande aborrecimento. São elas a palavra de Deus, a oração e a igreja. Quando os pais me procuram e dizem: pastor Rômulo, meu filho, minha filha, ou meus filhos não suportam mais vir à igreja, eles não querem orar, eles não querem ler a Bíblia. Sabe qual a pergunta que eu faço? Eles são salvos? Eles são realmente salvos? Porque o perdido não suporta essas coisas. Mas eu quero que você saiba nesta noite que este livro, a palavra de Deus, produz alegria em nossas vidas. Como, pastor? Jesus disse: tenho-vos dito isto, minhas palavras, para que o meu gozo, minha alegria permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo, sem faltar em coisa alguma. Então Jesus está dizendo o que está escrito, o que eu tenho dito, o que eu tenho falado, é para a sua alegria, é para que o seu gozo seja completo, não pela metade, mas completo. Jesus garante. Quando jovem, eu passei um período que eu chamaria o período sem lenço e sem documento. Literalmente eu havia perdido todos os meus documentos, ou roubado, né? Eu fui roubado de todos os meus documentos. E eu passei um período, irmãos, de escuridão, de trevas. Foram 3 meses onde não havia ninguém para me ajudar e não havia nenhum lugar onde me refugiar. Acho que todos nós já passamos por momentos assim, não é verdade? Só me restava a Bíblia, a palavra de Deus. E durante 3 meses, sem exagero, eu estava lendo a Bíblia cerca de 4 a 5 horas por dia. Eu estava lendo este livro, irmãos, porque era a minha única esperança. E literalmente, enquanto eu lia a palavra de Deus, eu sentia prazer dentro dos meus ossos. Cientificamente falando, isso é possível? Sentir prazer dentro dos seus ossos? E eu senti, irmãos, é algo inexplicável, mas que aconteceu comigo. Enquanto eu li a palavra de Deus estava me dando prazer, a palavra de Deus estava me dando paz, e a palavra de Deus estava me dando vida. Isso aconteceu também com 2 discípulos, caminhando para a cidade de Emaús. Eles não sabiam, mas era Jesus ao lado deles, pregando a Bíblia. E enquanto Jesus falava com eles, o coração deles se lhes ardia. Seu coração arde quando você está lendo a palavra de Deus? O seu coração arde quando você está ouvindo a palavra de Deus? Irmãos, a última vez que o meu coração ardeu foi quando o pastor Nathan Diedrich estava aqui, naquele domingo à noite, quando ele pregou sobre o filho pródigo. Meus irmãos, o meu coração estava ardendo, literalmente ardendo. Eu sabia que não era um ataque do coração, porque era alegria demais,
era paz demais. Irmãos, a palavra de Deus arde o nosso coração, amém, irmãos? Quando você está lendo, ou quando você a está ouvindo. Realmente a palavra de Deus produz alegria. Então sempre que alguém me diz que está triste, eu pergunto: você está lendo a Bíblia? Ah, mas eu estou triste demais para ler a Bíblia. Não, dê um jeito, leia a Bíblia. A Bíblia transmite paz. Segundo, a oração produz alegria. Quantos homens e mulheres oraram aqui hoje à tarde e sentiram alegria? Amém. A oração produz alegria. Nós, os homens, eu não sei como que as mulheres fazem, nós nos ajoelhamos e nós oramos juntos, por 10 minutos, às vezes mais, às vezes menos, depois de recolher os pedidos de oração. E aí quando um homem ora, um dos homens ora, terminando o culto, aí nós ainda de joelhos, cantamos todos juntos. E irmãos, quando a gente se levanta, eu pelo menos me levanto leve, eu me levanto em paz, eu me levanto dizendo: agora Deus vai tomar conta de tudo. E é sempre assim que acontece. Mesmo que a oração seja feita em casa, mesmo que a oração seja feita dentro de um carro, a oração produz alegria. Deus promete: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com Ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Deus promete, vai nos tirar da angústia através da oração. Só que uma pesquisa foi feita, uma pesquisa recente, e descobriu-se que apenas 80% dos crentes estão orando, e a maioria deles só 5 minutos ao dia. Não é à toa então que os consultórios psiquiátricos estão cheios, porque, irmãos, a oração que produz alegria está sendo desprezada. Só 5 minutos, os outros 20% nem oram. O crente que não ora está desprezando a alegria, está desprezando a paz e está desprezando a presença de Deus. Guardo muitas lembranças do meu pastor, mas a maior de todas elas era a sua vida de oração. Pastor Lauro, todos os dias, das 8 às 9 horas da manhã, nós sabíamos que ele estava orando por nós. Eu podia estar na escola, ou eu podia estar em casa, ou eu podia estar no trabalho, eu sabia que naquele horário ele estava orando por nós. E melhor ainda, nos cultos de oração da igreja, quando acabava o culto de oração, eu olhava para o rosto dele e eu via a semelhança de um anjo. Tudo por causa de sua vida de oração. Pessoas me perguntam: do que você mais tem saudades de seu pastor? Do ministério de pregação? Tenho, mas eu sinto muitas saudades do ministério de oração do meu pastor. Oração produz alegria. Por isso Tiago 5,13, preste atenção, lá diz: está alguém entre vós aflito? Digamos que alguém chegue para mim e diga: pastor, eu estou aflito, eu estou triste, eu estou cansado, eu estou preocupado, eu estou ansioso. E o pastor diz: vai orar. Você olha para ele: mas pastor, isso é fácil demais, eu quero algo mais complicado, eu quero algo mais difícil. Não, vai orar, amém, irmãos? Tiago disse: ore. Então, antes de consultar um médico, ore. Antes de frequentar 5 vezes por semana uma academia de ginástica, ore. Antes de tirar férias para se sentir feliz, ore. É de graça, não custa dinheiro, amém, irmãos? E é simples. A sua alegria está mais perto de você do que você imagina. E em terceiro lugar, a igreja produz alegria. Por isso que eu sempre pergunto: quantos estão alegres de estarem na casa de Deus? Diga amém. Porque a igreja precisa produzir alegria. Olha, eu espero que isso não sirva para a nossa igreja, mas se uma igreja não te faz feliz, vá embora. Eu não ficaria numa igreja que me fizesse miserável.
Eu quero uma igreja que me faça sentir bem. Eu quero uma igreja que me faça sentir amado. Eu quero uma igreja que me faça sentir importante. E eu quero uma igreja que está buscando a minha felicidade. A igreja produz alegria, irmãos. Às vezes, um pouquinho de tristeza também, porque nós passamos a nos conhecer, pisamos no calo um do outro, não é verdade? Mas isso faz parte da família. Que família não tem problema? Que família não tem uma discussão aqui, outra discussão ali? Faz parte da família. Mas sempre uma família unida e sempre uma família feliz. Eu e a minha esposa viajamos os Estados Unidos da América, conhecendo várias igrejas. Aqui no Brasil, eu faço conferências em várias igrejas. É claro, é o pastor Rômulo falando, mas eu não conheço uma igreja mais feliz que a minha igreja. E eu não conheço uma igreja que canta melhor que essa igreja. Você precisa, às vezes, conhecer um pouco do mundo lá fora, para entender o que eu estou dizendo. E nós não podemos permitir que Satanás nos roube esta alegria. Veja o que a Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, o quê? Vamos à casa do Senhor. A igreja do Novo Testamento não precisava de iscas para atrair os peixes. E assim também, a igreja verdadeira só precisa do Salvador para atrair os pecadores. Jesus disse: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Sabe quem está aqui hoje à noite? É o Dr. Wilbur Peters. Ele está aqui hoje à noite, mas tem alguém mais importante que ele aqui hoje à noite. Ele vai embora amanhã, mas este alguém vai ficar conosco. Quem? Jesus Cristo. Ele é a pessoa mais importante desta igreja, e é por causa dele, primeiramente, que nós estamos aqui na igreja. Em segundo lugar, talvez por causa do pastor, da esposa do pastor, e do outro pastor, e da esposa do outro pastor, e de outros irmãos. Não há nada de errado com isso. Mas primeiramente, nós estamos aqui por causa dele. Certo homem havia saído de casa, determinado que iria cometer suicídio naquela noite. E era uma noite chuvosa. Ele nem se preocupou em pegar um guarda-chuva. Ele iria morrer mesmo. Mas entre a casa dele e o viaduto, de onde ele iria se jogar, ele passou em frente a uma igrejinha. E ele podia ouvir os irmãos da igrejinha cantando um hino antigo do cantor cristão. Hinos fáceis de entender, né, irmão João? Hinos que têm mensagem suculenta. Hinos que têm conteúdo. Não essas músicas contemporâneas que não têm sentido nenhum. E ele ouviu aqueles hinos do lado de fora da igreja. Ele parou. Parecia a dona Mariquita. Dona Mariquita entrou na nossa igreja a primeira vez, atraída pelo piano. Não foi, irmã Mariquita? Ela ouviu o piano e por causa do piano ela entrou na igreja. Já vai fazer 19 anos. Ele parou para ouvir o hino. Ele ficou para ouvir a mensagem do lado de fora da igreja, tomando chuva. E do lado de fora da igreja, ele convidou Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. E ele voltou para casa naquela noite, mais vivo do que nunca. Vivo fisicamente e vivo espiritualmente. Ele saiu em busca da morte, mas ele encontrou a vida através de uma igreja que prega a palavra de Deus. A igreja produz alegria. Se eu pudesse abrir o meu peito para lhe mostrar como que a igreja produz alegria. Por isso a Bíblia diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Quando você deixa de vir à igreja, é um pedacinho da nossa alegria que deixou de vir. Para sermos felizes por completo, a igreja precisa estar completa, sem faltar uma única pessoa sequer. Então, se você deseja ser feliz nesta noite, e possuir uma família feliz, uma esposa feliz, um marido feliz, filhos felizes, nunca mais
despreze os cultos de sua igreja. Participe, seja fiel. Então nós vimos que a alegria do crente é um bem-estar emocional produzido pelo próprio Espírito Santo de Deus. E a alegria do crente é uma experiência pessoal. Eu sou alegre, eu sou feliz. Mesmo que os outros sejam, mas eu estou falando da minha felicidade. E em terceiro e último lugar, a alegria do crente é resultado de uma vida compartilhada com os outros. Existem famílias que são muito fechadas, elas são unidas entre si, pais e filhos, mas, irmãos, eles não alcançam ninguém, além daquelas 4 paredes. Eles são unidos apenas entre si e ajudam apenas uns aos outros. Porém, como nós ouvimos hoje à noite, o testemunho, a nossa felicidade depende do número de pessoas que nós estamos servindo, e não o número de pessoas que estão nos servindo. Através de Paulo, Jesus Cristo disse: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Às vezes eu estou no final da corda e eu preciso receber. Eu preciso receber ajuda financeira, eu preciso receber ajuda espiritual, eu preciso receber ajuda emocional. Tudo bem, se eu preciso eu vou receber, mas o melhor lado da corda é o lado que doa, é o lado que está dando e não o lado que está recebendo. Em nossa igreja, e eu não vou citar nomes, nem se preocupem, mas nós temos irmãos que já pagaram pela cirurgia da remoção de catarata de outros irmãos desta igreja. Quando eu fico sabendo disso, dá vontade de pular de alegria. Há irmãos em nossa igreja que já pagaram e pagam consultas médicas e exames para outros irmãos que não têm essas possibilidades. Há famílias nesta igreja que no início do ano compram material escolar para as crianças mais pobres da nossa igreja. E essas pessoas em geral são pessoas felizes. Raramente eu vejo essas pessoas com um semblante pesado. Por quê? Porque Jesus garante: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Quem doa a sua vida, quem ajuda as pessoas, quem alcança o próximo, é sempre uma pessoa feliz. Mas e aqueles que têm condições de ajudar e nunca ajudam? Eu chamo essas pessoas de pacotes de presentes embrulhados que ninguém consegue abrir. São lindos por fora, mas a gente não sabe o que há por dentro, porque são pacotes fechados. Veja então 3 boas obras que devemos realizar para o bem de outras pessoas. Primeiro, é o ministério de intercessão. É orar por outras pessoas. É o que nós fazemos aqui no domingo à tarde, às 18h15. Paulo disse: admoesto-te, pois, antes de tudo, olha a prioridade, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Os líderes da nossa igreja, eu, pastor Silval, a evangelista Zander, pastor Fabiano e talvez outros irmãos, nós temos uma lista dos frequentantes da igreja. A minha lista, por exemplo, tem 20 páginas, e o ideal é orar por todos os nomes de cada página, todos os dias. Então a cada 20 dias, nós estamos orando por você. E nós fazemos isso, irmãos, porque é nossa obrigação, e é nosso privilégio, e deve ser a nossa prioridade. E uma das melhores maneiras de conhecermos uns aos outros, e ficarmos conhecendo as pessoas que estão frequentando a igreja,
é participando desses cultos de oração. Aí nós passamos a nos conhecer melhor, não só a pessoa por nome, mas os seus pedidos de oração também. Segundo, o ministério de evangelismo. Jesus disse, irmãos, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então Deus fica alegre, os anjos ficam alegres e nós ficamos alegres quando levamos alguém aos pés de Jesus. Eu mesmo não sei quantas almas eu já ganhei para Cristo, desde que eu aceitei a Cristo. Mas eu sei que toda vez que isso acontece, a última vez foi na casa da irmã Edivânia. A Edivânia está aqui, ela, seu marido Weber, seu filho Rogério e sua filhinha Ana Clara, os 4 se ajoelharam na sala de casa e receberam Jesus Cristo como Salvador. E hoje ela está aqui, amém, irmãos? Isso aconteceu na semana passada, e quando eu saí da casa dela, eu e o irmão João Carlos, eu queria explodir de alegria, amém, irmãos? Porque se há alegria por um pecador, imagina 4. Eu me lembro quando a família do Clóvis, família inteira, se ajoelhou na sala de casa e aceitou a Jesus Cristo. Na época era ele, e Kátia, Steph, Felipe. E a Rebeca era caçulinha, pequenininha. Acho que ela, naquela época, não entendeu. E aí Kátia, irmãos, ela chorava, e ela chorava copiosamente. Ela não conseguia controlar suas emoções. E ela ficava saindo o tempo todo, para lavar o rosto no banheiro. E naquela noite também, nós saímos da casa do Clóvis, feliz, porque se um pecador já é festa no céu, imagina 2, 3, 4 pecadores. Salmo 126, 5 promete: os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Os anjos ficam alegres, nós ficamos alegres. E em terceiro lugar, é o que está acontecendo aqui hoje à noite, é o ministério de comunhão. Veja, irmãos, como que era a primeira igreja no livro de Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Hoje à noite, tudo isso está acontecendo no Templo Batista Maranata. Para ser uma igreja verdadeira e bíblica, a igreja precisa oferecer essas 4 atividades para os seus membros. Doutrina. Quantos acreditam que a nossa igreja é uma igreja de doutrina? Desde que nasceu até hoje, nós não mudamos nenhuma vírgula de nossas doutrinas, que são as doutrinas bíblicas. Segundo, a igreja precisa oferecer comunhão entre os irmãos, e é o que nós estamos tendo aqui hoje à noite. Terceiro, a ceia do Senhor, que vamos observar daqui a pouco, e cultos de oração. Cultos de oração. A palavra comunhão é a palavra grega koinonia, e essa palavra significa participação. Para ter comunhão, nós temos que participar do coral, quando podemos cantar, participar dos cultos de oração da igreja, participar das equipes de evangelismo, participar dos dízimos, participar das campanhas, participar dos cultos da nossa igreja, porque comunhão só ocorre quando nós participamos. E comunhão é importante para a nossa alegria. Abraham Lincoln já dizia: cada ser humano é tão feliz quanto deseja ser. E eu digo, cada crente, cada cristão é tão feliz quanto deseja ser também. Se ele possui o Espírito Santo, ele é consolado, ele é convencido. Ele tem uma experiência pessoal com Jesus, e ele compartilha a sua vida com outras pessoas, pode ter certeza, ele será um crente feliz. E eu termino, irmãos, repetindo o Salmo 126, 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Vamos todos repetir este versículo juntos, de coração. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres.
Quantos estão alegres, digam amém. 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 Vamos fechar os olhos.